Olá, bem-vinda de volta ao Tricotando Junto. Esse é o segundo episódio, onde a gente vai conversar um pouco mais de perto. Vou tirar algumas dúvidas de vocês que vocês deixaram lá no Instagram ou no YouTube também. Primeiro eu quero agradecer todas as perguntas que vocês fizeram, tanto para esse vídeo agora quanto para o primeiro vídeo. Foi muito divertido, eu acho que foi uma recepção muito legal que a gente teve. E eu acho que gera conversas muito interessantes, muito gostosas. Então, obrigada pela participação de vocês, por entrar na brincadeira comigo. Vamos lá. Primeira pergunta da Fabi. Como funcionam os TJs? Eles têm acesso vitalício? Eu acho importante responder essa pergunta porque é uma coisa que muita gente me pergunta e eu acho que é uma questão assim um pouco delicada. O que acontece? Meu marido trabalha com cursos online, né? E já faz muitos anos. E daí eu vejo com ele como essas coisas funcionam. Acesso vitalício é uma coisa muito complicada da gente prometer, porque depende de uma série de coisas que se a gente não está produzindo cursos online, a gente não tem noção, sabe? A gente imagina que simplesmente é o acesso para sempre, mas esse acesso, ele é pago pelo produtor. Então, para eu manter esses cursos ativos, eu tenho que pagar a plataforma. Se eu começo a aumentar a quantidade de oferta que eu tenho, eu preciso aumentar o que eu pago de espaço nessas plataformas para poder manter os vídeos. Então, o acesso vitalício começa a ficar uma coisa muito cara, sabe? E às vezes até um pouco inviável. Se acontece alguma coisa com a plataforma, por exemplo, ou eu, por exemplo, se eu desisto de fazer, o que que eu faço? Eu vou ter que manter essa plataforma para sempre? Então, assim, vitalício é muito complicado, sabe? Eu não decidi ainda, assim, eu não tenho, não coloquei ainda nenhuma política de acesso nos meus PJs, mas porque eu ainda estou pensando no que fazer. Mas com certeza, o mínimo de acesso que tem é por um ano. Isso, não menos do que isso. Eu estou pensando na possibilidade de acessos de até 2 anos. Vamos ver como as coisas fluem, mas assim, com certeza eu posso te dizer, um ano tem acesso tranquilamente, sem nenhum problema, tá? Aí a Cláudia perguntou, dicas para combinar cores nos tricôs. Adoro suas composições. Olha, Clau, eu vou ser muito sincera com você. Eu sempre me considerei um pouco Augustinho Carrara, sabe? Tipo, eu não acho que eu sou boa para combinar cores. Quando eu era mais nova, eu gostava simplesmente de cores, amava cores. E aí eu punha o que eu achava que funcionava. Depois eu acho que eu fui crescendo e fui ficando menos, não sei se ousada, mas talvez um pouco mais, também não é clássica a palavra. Acho que eu fui ficando menos. Deixa eu mostrar para vocês a Malucone. Vamos ver se ela se permite entrar no vídeo. Vem cá. Essa daqui, essa é a Flora Alejandra, uma das gatinhas do meu marido, e a gente chama ela de Malucone. Eu chamo ela de Cone Malucone, porque ela é filhote ainda, ela é completamente maluca. Vai brincar. Tá caçando por aqui na grama. Mas enfim, eu acho que eu fui ficando um pouco mais. é, Eu acho que eu fui buscando formas de combinar mais as coisas. Porque na verdade esse foi o problema. Quando eu era mais nova, eu amava cores. E aí eu ia, por exemplo, comprar uma blusa, eu comprava uma blusa laranja. Aí eu gostava da calça, eu comprava a calça turquesa. E aí eu nunca conseguia usar a blusa laranja com a calça turquesa porque não combinava. Então a blusa laranja era só com jeans e a calça turquesa só com camiseta branca. Sabe coisas assim? E eu comecei a notar que eu tinha um armário que não era muito funcional. Peças que só iam com uma determinada peça, outra só com outra. Então eu comecei a pegar umas cores um pouco mais coringas, sabe? Para poder, é, enfim, usar mais vezes. E aí, enfim, passei por fases um pouco mais de uma cor só e tal. Depois que eu me separei, eu curti muito preto, eu comecei a usar muito preto. Aí, pouco a pouco, eu tô saindo dessa fase, então eu ainda tô assim muito, por exemplo, hoje, tá vendo? Cru e preto. E aí eu gosto de cor nos acessórios. Então, por isso eu gosto de chale colorido, eu gosto de, por exemplo, esse daqui é o cardigan que eu tô fazendo, que eu já vou falar dele, colorido, porque vai por cima, mas eu acho que o básico eu ainda gosto um pouco mais neutro, sabe? Aquele passando ali atrás é o parafuso. É outro dos gatos do meu marido. Meu marido tem três, falta só a Lu agora. Mas, enfim, para responder a sua pergunta, eu acho que dica que eu posso te dar é buscar referências. Seja referências abstratas, que eu sinceramente acho um pouco mais difícil, mas vamos supor na natureza, numa foto. Mas eu busco muita referência nas próprias receitas de tricô.
Então, às vezes você vê uma designer que você gosta e ela lançou uma peça e você gostou dessa peça, por exemplo. Às vezes você gostou das cores. Às vezes você não precisa fazer a peça, você pode usar essas cores numa outra peça, sabe? A Verônica Lindbergh, a Cotovaquita, lançou esses dias um lencinho, esses que estão na moda que são super tradicionais, lencinho de pescoço, triangular, listrado, mega básico. Mas ela usou um marrom achocolatado, listrado com vermelho, tomate. Para mim essa combinação, sabe, ficou na minha cabeça. Então assim, eu não vou fazer, por exemplo, esse lencinho, não é uma peça que eu tenho vontade de fazer. Mas eu gostei, as cores estão na minha cabeça, sabe? Para fazer numa próxima peça que tenha duas cores, por exemplo. De repente, numa blusa listrada com essas duas cores pode ficar legal, sabe? Gente, se estiver chacoalhando, desculpa, o parafuso resolveu que ele quer se esfregar no tripé. A vida com gatos, né? Mas é isso, eu acho que as composições, eu busco muita inspiração em peças que eu já vejo. Às vezes é até isso, às vezes eu gosto menos da peça e mais da escolha de cores da designer, sabe? Então guarda isso na sua cabeça e aí, ou anota em algum lugar também, e aí você usa para uma próxima composição. Aí a Carmo me fez uma pergunta parecida com a pergunta do Ítalo, então eu vou ler tipo as duas, mas são a mesma resposta. A Carmo falou: sugere pra gente algumas dicas de pessoas que você segue na internet. E o Ítalo falou: quais seus podcasts preferidos para fazer tricô e sobre tricô? Eu tô devendo falar sobre isso já faz um tempo, né? Então pode ser que eu faça um tricô diário depois com um pouco mais de calma para falar de cada um. Mas para fazer uma listinha assim básica, eu amo tricotar quando eu tô em casa, eu amo tricotar ouvindo podcast. Na verdade é assistindo, eu gosto dos vídeos, gosto do YouTube. Só que muitas vezes eu assisto esses vlogs de pessoas que falam mais do que mostram coisa. Então, às vezes, eu não tô nem olhando, tô só ouvindo, sabe? Mas eu gosto muito. Eu comecei assistindo, não sei se foi a primeira, mas eu comecei assistindo as duas irmãs canadenses que fazem há mais de 10 anos, que é a Tracy e a Jodie, do Grocery Girls. Elas são irmãs, são canadenses e são muito engraçadas. E elas têm um pouquinho de grana, então, tipo, elas compram muita coisa. Então, assim, eu conheci muita marca de fio e muita marca, muito design, muita coisa que elas compram e mostram, sabe? É muito abundante, assim, os vídeos delas. Então, é muito interessante. Eu gosto do Martin Welsh, que é o Knit 365, que é galês, e ele é ótimo também. Ele fala sozinho no vídeo, mas ele é muito legal, ele é muito engraçado e ele tem um jeito assim meio despojado de fazer vídeo, sabe? Ele não edita muito, é uma coisa bem espontânea. Ele é bem blogueirinho, então ele gosta às vezes de fazer uns episódios que é tipo um dia na minha vida, sabe? Mas é legal, eu gosto dele, eu acho que ele é um cara muito simpático. Aí eu gosto do Needles at the Ready, que é um casal de Connecticut, se não me engano. Acho que eles são de Connecticut, é. E, e americanos, né? Então eles são ótimos. Começou só com o Kevin. Acho que ele fez assim, uns 2 episódios sozinhos. E daí o Ray, que é o marido dele, resolveu participar. E o Ray traz uma leveza, assim, é muito engraçado. Então os dois são ótimos. Também falam de muita coisa, mostram muita marca, mostram muito projeto pronto. Eu acho que esses vlogs são legais para você conhecer coisas de fora, sabe? Tanto designers quanto produtores de fora. Hoje em dia, a Amy Gill, da La Bien-Aimée, a dona da La Bien-Aimée, está fazendo também toda quarta-feira. Ela faz uma live junto com a Julia, que é o braço direito dela, lá na La Bien-Aimée. Então elas fazem um vlogzinho, mostram peças, falam do que elas estão fazendo. E assim, elas mostram às vezes outros fios, mas elas dão preferência para as coisas da La Bien-Aimée, evidentemente, né? E como a La Bien-Aimée tem muitas bases, muitas coisas, muitas cores, então é muito legal de ver e ficar sonhando com as coisas deles, né? Com os fios deles. E a Júlia tem uma irmã gêmea chamada Emily, e aí elas também têm um vlog que chama The Knitting Twinnies, Knitting Twinnings. Elas são francesas, mas elas falam em inglês, né? O vlog é em inglês. E também é muito legal, elas mostram o que elas estão fazendo, as peças e tal. Tem vários outros, gente. Depois eu faço uma listinha. Ah, tem a Andrea Maury. Eu acho que a Andrea Maury foi uma das primeiras que eu comecei a assistir. Ela faz um vlog muito parecido com esse que eu tô fazendo toda sexta-feira, já faz muito tempo, acho que desde que começou a pandemia, se não me engano, que chama I'll Knit If I Want To, e ela responde perguntas. Então o dela também tem zero edição, é super simples,
e ela responde muitas dúvidas, às vezes relacionadas às peças dela, né, às receitas dela, mas às vezes muito sobre o mundo do tricô, tipo como fazer tal coisa, sabe? É muito interessante, eu aprendo muita coisa nos vídeos dela, porque ela fala muito sobre técnicas e coisas assim, sabe? Então acho muito legal. E depois, enfim, eu faço uma listinha e depois eu vejo se vale a pena, eu faço um episódio do Tricô Diário, daí eu falo assim com mais profundidade sobre esses que eu gosto de assistir. Mas eu gosto muito de assistir pela companhia, mas muito para conhecer, sabe? Eu gosto muito de ouvir o que as pessoas pensam a respeito, por exemplo, de determinadas construções. A gente aprende muito ouvindo e é um jeito descontraído, não é uma aula, sabe? Eu acho muito gostoso. Aí a Agnes Braga perguntou: uma receita simples, ela pôs entre aspas, gringa, para quem quer se aventurar pela primeira vez. Tem alguma? Agnes, eu fiz em julho do ano passado, junho, julho do ano passado, um TJ gratuito no YouTube que se chama é, Lendo Receitas de Tricô em Inglês. A minha proposta foi exatamente essa, foi fazer um panorama geral de receitas em inglês, como a gente deve interpretá-las. Porque eu acho que, assim, você, você pode fazer aulas, por exemplo, de inglês e vão te servir para um monte de coisa, mas a linguagem do tricô é muito específica. Você pode pegar traduções, que eu acho que, se forem traduzidas por pessoas aí, é muito legal, principalmente, né? Gente que faz tricô é o ideal, mas eu acho que existe. Eu sempre brinco isso, eu acho que o tricotês é uma linguagem à parte, sabe? Convencionou-se que a linguagem coloquial por trás é o inglês, mas o tricotês é uma linguagem particular. Então, assim, você entende como funciona mais ou menos uma receita. Então, assim, mais ou menos as partes, os nomes das partes, principalmente a abreviatura de ponto, você consegue ler as receitas. Eu acho que, e à medida que você vai tentando, você vai entendendo cada vez mais. É tipo um código a ser decifrado mesmo, sabe? E aí, então, eu fiz esse TJ e eu usei uma blusa da Think Knits chamada Flex, que é um raglan, uma blusa de manga longa raglan, super simples, é uma receita gratuita, então eu peguei ela de propósito para que ninguém tivesse nenhum custo para poder participar. Você entra na página do Think Knits no Ravelry e baixa essa receita gratuita. Tem várias numerações e tudo mais. E aí, se você quiser, você pode acompanhar pelos meus vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu vou lendo essa receita passo a passo, então eu vou explicando os pontos, eu vou explicando os pedaços. E a partir dela, você pode ir se aventurando em outras coisas. Eu acho curioso essa coisa do simples, porque o que é simples para mim não pode não ser simples para você, né? Então, às vezes eu estou falando, por exemplo, de uma blusa, que é uma receita simples, e você vai dizer, mas sabe, eu nunca nem fiz blusa, como que é simples? Simples é um lenço. Então, eu acho que, né, simples depende muito do que você sabe, do que você tem vontade de fazer, do que você tem vontade de aprender. Então, eu acho que, assim, eu posso te dar um caminho pelo qual eu fui, né? Mas existem várias receitas gratuitas na internet, muitas no Ravelry. Eu acho que dá para você, acho não, você consegue filtrar no Ravelry por receitas gratuitas de tricô. E aí você pode ir baixando e vai olhando. E aí você vê o que você acha. Tem umas receitas que tem muito pouca explicação. Tem umas receitas que são genuinamente simples. Então vamos supor, se for um cachecol, por exemplo, você vai ter 3 linhas de instrução, porque depois é só repetir, né? Agora, tem coisas que você vai ter que modelar, então daí você tem mais instruções. Então, depende muito do que você quer. Eu posso te dar um caminho que é esse, tá? Tá tudo gravado, esse TJ que eu fiz tá tudo gravado no YouTube. Então, é só entrar lá e assistir, tudo gratuito. E aí, qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar lá também que eu te respondo, tá bom? E aí uma pergunta muito similar que a Ione me fez já da outra vez, que é como comprar receitas no Ravelry. Eu vou falar assim de um jeito muito simples, mas eu tenho planejado um vídeo sobre isso, tá? Que eu vou mostrar direitinho como funciona o Ravelry, as coisas, funcionamento principal e tudo mais. Mas basicamente você vai entrar na página principal, então você digita ravelry.com e você vai entrar numa página ali principal. Lá em cima, à esquerda, tem Patterns. Patterns são as receitas. E aí tem um campinho de busca. Então vamos supor que você sabe o nome da blusa que você quer, sei lá, a Flex, por exemplo, que é essa que eu acabei de falar. Ou você sabe a designer, você viu um vlog e você viu um vlog da Andrea Maury e você falou, eu quero ver o que ela tem para comprar. Você digita Andrea Maury, por exemplo. Ele vai fazer buscas por diferentes categorias.
E aí ele vai encontrar, então, por exemplo, a Andrea Mowry, você vai encontrar ela, o perfilzinho dela. Quando você entra, você vai ver tudo que ela tem ali à venda. E aí você simplesmente clica no que você quer, do lado direito, numa coluninha, vai ter comprar, geralmente vai estar em inglês, né? Então tem add to cart, que é colocar no carrinho, ou então buy, que é para você comprar direto, mas isso quando você já tem cartão cadastrado, essas coisas. Você põe no carrinho e lá no carrinho você compra. Lá no carrinho tem um campo para cupom, então se você gostou de uma receita que tem um cupom, por exemplo, você põe esse cupom ali, aplicar, apply, ele vai te dar o desconto e aí comprar. Eu acho que é buy, alguma coisa assim, não lembro qual é o nome do botão. Mas é muito intuitivo, é como qualquer carrinho de e-commerce. E aí se clica, você tem que ter um cartão cadastrado, você tem que ter, evidentemente, um perfil no Revelry, né? E um cartão cadastrado, e daí ele faz essa compra, ele converte automaticamente, se ele souber que está no Brasil, geralmente ele vai saber, ele converte o valor automaticamente, então você já vê em reais, por exemplo, o preço, adiciona a esse preço um pouquinho de IOF e tudo mais. Então, se você vê que uma receita custa 38, talvez te saia uns 40, 42 no final, porque depois tem o IOF do cartão e tudo mais. Mas é basicamente parecido o valor que você vai ver ali e é cobrado no seu cartão e você recebe um e-mail no e-mail que você cadastrou no Revelry, vai lá no seu e-mail, olha e vai ter um e-mail do Revelry falando a receita que você comprou está aqui para download. E dentro do Revelry também tem uma cartinha na parte de cima, no menu de cima, que são mensagens que você recebe. E uma delas é a sua compra que foi feita e tal. Você também pode clicar naquele link e aí você pode acessar direto esse PDF. Tudo que você compra no Revelry fica na sua biblioteca. Então tem um link ali também, onde tem sua fotinho à direita, que chama Library. Então tudo que você comprar vai para sua biblioteca, para sua library. Então você não precisa baixar o PDF, vai estar tudo lá. Mas se você, como eu, gosta de ter a receita em PDF, baixa, você pode clicar nesse link e tem download PDF, que é baixar o PDF. E aí você baixa e salva onde você quiser, no seu computador, no seu celular. E aí você tem a receita mesmo, o arquivo da receita. E você continua tendo ela ali na biblioteca. Então você salvou esse arquivo e um dia você apagou e não viu, você vai lá na biblioteca e baixa de novo, tá? Ele fica armazenado lá. Depois eu faço um vídeo com mais calma, daí mostrando que falar assim é meio confuso, né? Mas não é muito complicado. Eu acho que comprar pelo Revelry é muito parecido com comprar qualquer coisa em e-commerce, tá? Vai para um carrinho, depois você paga. Aí a Raquel tá me perguntando o seguinte: como não erras no tamanho da peça? Faço amostras, mas nem sempre dá certinho. Olha, eu acho que é muito simpático da sua parte assumir que eu não erro nas receitas. Eu já fiz coisa que não serve. E coisas que ficaram compridas, coisas que ficaram curtas. Eu acho que é um clássico quando você começa a fazer roupa, porque fazer roupa não é fácil. A gente acha que é só seguir a receita. Não é só seguir a receita. Tem mil variáveis, mil variáveis. Eu acho que, assim, primeira coisa, depende muito da receita. A gente supõe que toda receita é bem escrita, não é. Tem receitas que são bem escritas, tem receitas que são mal escritas, tem receitas que estão erradas, diretamente, tá? Então, às vezes, a culpa não é sua, às vezes é da receita. Aí tem questões, por exemplo, como eu acho que é o erro clássico que a gente comete, que é o erro da amostra, que as pessoas acham que a amostra da receita é para ser igualada. Então eu quero fazer uma peça e a amostra da receita é 20 pontos por 30 carreiras. Eu tenho que chegar em 20 pontos por 30 carreiras. Não, gente, ao contrário. A amostra da receita, ela é como você já viu, você lembra dos seus livros de escola que de repente tem um mapa e aí tem a escala, e a escala diz cada centímetro equivale a 120 mil quilômetros. É uma escala, a amostra é uma escala. Ela está dizendo assim: essa peça que eu te disse que tem não sei quanto de busto foi feita numa tensão em que deu tantos pontos por tantos centímetros. Porque senão, vamos supor, eu tiro uma foto agora e falo, faça essa peça. Você sabe qual é o meu tamanho? Você pode olhar e supor, mas você não sabe qual é o meu tamanho. E se eu tenho ponto apertado? E se eu tenho ponto frouxo? Como que você vai chegar? Então eu tenho que ter uma escala, é a amostra. Eu digo, olha, em 10 centímetros eu cheguei em 20 pontos. E aí eu posso te dizer que isso daqui, por exemplo, tem 95 centímetros, então você consegue calcular quantos pontos ele tem. Agora, o seu fio que você escolher pode ser diferente do meu. A sua tensão, com quase toda certeza, vai ser diferente da minha.
A sua agulha pode ser diferente da minha, porque ela tem que bater com o seu fio e com a sua tensão, e não com a minha receita. Então, o que, que você vai fazer? Você vai fazer uma amostra que você goste. Busca um fio que é próximo ao da receita. Também, se você mudar muito, daí você tem que fazer muita matemática também. Então, se você pega uma receita como essa, por exemplo, que é para um fio grosso, um fio worsted, e você escolhe um fingering fininho, dá para fazer, mas você vai fazer um monte de malabarismo, aí, um monte de cálculo para chegar, conseguir fazer a receita, readaptando pontos e tudo mais para o seu fio. Então, busca um fio de espessura similar. Mas o seu fio muito provavelmente não vai ser igual ao da receita, principalmente se você buscar receitas gringas, você não vai achar o mesmo fio. Você tem que adaptar o que você tem aqui. Mesmo que você ache o mesmo fio, a sua tensão não é a mesma da pessoa da receita, certo? Então você vai fazer a sua amostra e você vai pegar aquele tecido e vai falar, gostei desse tecido, tá? Do jeito que eu quero, tá macio, tá molinho, mas não tá muito esburacado, é isso que eu quero. E aí você vai medir a sua amostra, a sua escala. E você vai dizer, ah, a minha escala deu 25 pontos por 10 centímetros. A dela deu 20. Não tem problema. E aí você vai refazer as contas usando isso. Então eu acho que muita gente erra quando faz amostra, porque faz uma amostra, primeiro faz uma amostra mini, e a amostra mini não funciona. Se você tem preguiça de fazer a amostra, você faz assim um negocinho desse tamanho e fala, ah, deu para contar aqui, ó. Deu para contar, mas ela não está te contando a realidade. A sua blusa pesa, não importa se é uma regata, ela vai ter peso, ela tem caimento, né? Não adianta fazer uma amostrinha mini. Então você tem que fazer uma boa amostra, que você possa medir o miolinho da sua amostra. Ele vai ser o mais real possível. Se você vai lavar a sua peça depois, se você vai blocar, bloca a sua amostra também, porque pode dar diferença. Eu acho que são, sabe, uma série de fatores. Agora, ainda assim pode dar errado, tá? É o que eu falei, a receita pode estar mal escrita, pode estar mal adaptada, a gente pode se confundir com certas coisas, certos cálculos que a gente faz. Então, eu acho que se eu tiver que dar uma sugestão, a minha sugestão é não tenha medo de errar. Você vai errar. E tá tudo bem. Eu errei, todo mundo errou, não tem problema. Às vezes você vai errar muito e você vai dar essa sua blusa para uma boneca, ou às vezes você vai errar pouco e vai falar, ela ficou um pouquinho mais larga, um pouquinho mais justa do que eu queria. E aí depois você vai adaptando, entendeu? Você vai entendendo melhor como funciona a sua tensão, como funcionam as peças. E aí você vai errando menos, mas você vai errar. Eu continuo errando, todo mundo continua errando. Eu acho que às vezes a gente experimenta coisas que não dão certo. A gente não pode ter medo de errar, sabe? Errar faz parte do processo de aprendizado. É... Aí, aí a Mari perguntou pra mim, como está o chale do desafio Morrer do Steven West? Eu vou te falar, tá bem parado. Eu sei que eu sou a maior incentivadora de chales do Steven West. Eu amo os MCAL dele e eu tava louca para fazer esse. Eu comecei, eu fiz. Eu acho que eu terminei a primeira pista ainda antes da segunda pista, se não me engano. Mas eu não estou dando conta de acompanhar. Eu estou fazendo o TJ desse cardigan, eu estou fazendo uma peça que é uma parceria que vai sair daqui a uns 2 meses mais ou menos, então eu preciso terminar, escrever a receita, não sei o quê. Não estou dando conta de fazer tudo. Eu fui efetivada no meu trabalho, aumentaram as minhas horas, eu comecei a ir presencial, então não estou dando conta de fazer tudo que eu gostaria. Então esse ficou parado, sabe? É aquela história, né? A gente tem que fazer escolhas na vida e aí eu tive que escolher. Então ele tá, eu tô fazendo, tô amando, mas eu já desencanei de não ter spoiler, já vi como é que tá. Ele acabou de fazer a pista 3 agora quinta passada. Maravilhoso, com certeza eu vou terminar esse chale, mas ele tá devagar. Mas eu vou mostrando no tricô diário. E aí eu vou terminar com uma pergunta da Gabi que eu achei muito, muito boa. Eu gosto dessas perguntas assim, tipo, mais filosóficas, né? E ela falou assim: se tivesse que escolher um único fio para tricotar para sempre, qual seria? Eu acho que eu ficaria muito triste se eu tivesse que escolher um fio só para tricotar para sempre, porque justamente uma das coisas que eu gosto é de brincar com as variações. Eu gosto de brincar com os diferentes fios, diferentes tamanhos de fio, né, de espessura, diferentes cores, com toda certeza. Eu acho que isso faz parte do que me interessa no tricô, sabe? Como que a textura, como que eu sinto a textura na minha mão, como que é o efeito desse fio depois de tecido. Isso para mim é muito legal.
E se eu tivesse que fazer sempre com o mesmo, eu acho que eu ficaria, eu me conheço, eu acabaria abandonando. Mas vamos pensar num mundo filosófico em que eu, hipotético, em que eu não fosse abandonar. Eu estou numa ilha deserta, a única coisa que eu tenho para fazer na vida é fazer tricô. Eu não sei, assim, tipo, um fio específico, mas certamente seria de lã. E eu te explico por quê. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes. A lã é elástica. A lã de verdade, né? Lã de ovelha. Não precisa ser de ovelha, mas principalmente é de ovelha. Ela é elástica. E eu acho que o efeito de trabalhar com ela é muito gostoso nas mãos. Eu faço muita peça em algodão, por exemplo, ou linho, ou viscose, ou misturas do tipo. Eu faço. E banco fazer porque eu gosto do resultado, mas eu não gosto de trabalhar com esses fios. Esses fios são mais, não têm elasticidade. Então eu acho que eles causam um pouquinho mais de desconforto na hora de trabalhar. Se você tiver essa dúvida, experimenta fazer isso um dia. Faz uma amostra com um pedaço de lã e faz uma amostra com qualquer fio de algodão, por mais macio e gostoso que ele seja. Você vai sentir, a lã ela tem esse jogo que faz com que seja mais gostoso o tricotar. E o algodão tem uma resistência, sabe? Então, se eu tivesse que escolher pelo menos uma composição, seria lã. Além de tudo que a gente fala, mas aí o algodão também tem um pouco disso, né? A lã é natural, o algodão também é natural, a lã é respirável, o algodão também é respirável, mas a lã é mais. é, Como chama aquele componente térmico da lã? Esqueci. Termorreguladora. A lã é mais termorreguladora. Então, sem contar extremos, né? Tipo de muito calor, mas a gente consegue usar lã até de 20 e poucos graus até o frio, porque a lã respira. Então, claro, se não estiver debaixo do sol quente direto, porque daí, né, até o algodão, nem o algodão aguenta, né? Mas a gente consegue usar a lã em muitas situações, sabe? Então eu acho que se eu tivesse que escolher seria a lã com certeza. Eu acho que foram essas as perguntas por hoje. Eu vou responder uma, mas que eu quero responder no Instagram também, porque tem a ver com o que eu falei da receita gratuita, do TJ que eu fiz, que é o da blusa flex. A pergunta foi dicas para traduzir receitas em inglês e se o chat GPT é confiável. Assim, gente, desculpa, mas eu tenho uma birra enorme com o chat GPT. Não é só birra, eu não sou anti-tecnologia nem nada, mas assim, eu tenho sempre um pouco de problema com coisas que tendem a facilitar a nossa vida, porque eu acho que eles são um pouco emburrecedores, sabe? Eu acho que a gente usa e vai perdendo a capacidade de pensar por conta própria, de fazer as coisas por conta própria. Mas sim, ajuda para muita coisa. Então, o que eu vi, as últimas vezes que eu ouvi falar, porque eu também nunca usei chat GPT para traduzir, porque como eu sei inglês, não, né, não tenho essa necessidade. Mas as últimas coisas que eu ouvi é que ele anda traduzindo muito bem, mas que ele ainda faz umas burradas. E aí a minha questão é sempre a seguinte: se você não sabe nada de inglês e você vai traduzir pelo chat GPT, como você vai saber que ele não viajou? Você entende? E aí você vai gastar um tempão fazendo uma peça para ver que estava tudo errado depois que começar a não dar certo. E aí você vai entender que de repente ele traduziu errado, sabe? Eu acho que o problema é a questão, é tipo, quem é o guru que você está seguindo, você entende? Tipo, se você confia no que o ChatGPT escreveu, você vai segui-lo e você só vai perceber que uma coisa está errada no final. Ou porque não serviu, ou porque não ficou do jeito que você queria. Eu acho muito complicado. Assim como que ele acertou, você só vai saber que ele acertou porque no final vai estar tudo bem, mas assim, você vai ter que arriscar, entendeu? Ou então você vai ter que ir buscar mais informações para completar essa tradução. E aí, no buscar informações, você já não precisa do chat GPT, sabe? É um meu pensamento. Eu acho que ele pode facilitar, mas se você não tem uma base que te ancore para dizer, não, aquele viajou, isso daqui está errado, é meio difícil você saber se está certo ou não, entendeu? Então, assim, eu já peguei gente falando que tá traduzindo bem, mas eu não sei o quanto as pessoas têm de conhecimento de inglês suficiente para poder sacar quando tem algum erro, sabe? E eu já peguei gente falando que ele viaja, que ele troca ponto, que ele esquece coisa. Então, sinceramente, eu não confiaria. Eu sempre gostei de pesquisar as coisas. Então, assim, tá bom, eu tenho facilidade de inglês, mas vamos supor que eu quero aprender uma receita russa. Eu não falo nada de russo. O que que eu faria? Eu acho que eu ia buscar no Google mesmo, mas através de pessoas
como são os pontos em russo, por exemplo? Como são as abreviaturas de ponto numa receita russa? Pode ter certeza que deve ter vários blogs por aí que colocam isso, deve ter tabelinha e tudo mais. Aí você consegue saber, bom, meia é assim, tricô é assim, não sei o quê. Aí você sabe como é. E aí você cata na receita, você vai ver foto e tudo mais, e você tenta, sabe, dali chegar. Eu conheço um monte de gente, por exemplo, que compra livro de tricô em japonês. Japonês escrito em ideograma japonês, em kanji ou qualquer outra coisa assim. A pessoa não sabe nada de japonês, mas você tem numerinho, você tem gráficos, e eu já vi gente que consegue fazer receitas dali, entendeu? Então é meio que a mesma ideia, é você pegar um código linguístico que você não conhece e tentar decifrar o que, que esse código está codificando, que é o que eu falo do tricotei, sabe? Então, enfim, eu não sei se eu não recomendaria o chat GPT, mas eu acho que, obviamente, cada um faz o que quer. Se você está afim de arriscar, beleza, arrisca. E aí você mesma vai saber em primeira mão se é confiável ou não. Bom, é isso. Algumas outras perguntas eu vou responder pelo Instagram mesmo. E algumas eu deixo para o próximo episódio. E aí, para falar para vocês duas coisas que estão rolando que eu acho que são legais de falar. Então, uma delas é o TJ do kimono ou do cardigan Trinigan, que está rolando na minha plataforma. As meninas escolheram esse cardigan lindo, que é feito em mosaico. Você já fez mosaico de tricô? Que lindo. E a gente está fazendo. Ele está começando agora. A gente, na verdade, está na barra. Eu gravei os vídeos de montagem, da montagem tubular e da barra. E agora eu estou fazendo o corpo e gravando os vídeos. Vou subir daqui a pouco, subir logo mais. E hoje a gente vai ter o primeiro encontro. Então, como funcionam os TJs na minha plataforma? Se você nunca fez e tem interesse, a gente faz assim. Eu vou subindo os vídeos de passo a passo aos poucos, tá? Então, quando você compra o seu acesso do TJ, você não vai ter todos, se é um TJ que está rolando, né? Não vai ter todos os vídeos lá na plataforma. Eu vou colocando eles à medida que eu for fazendo e eu sempre ponho todos os vídeos de passo a passo. Então, cada parte da receita tem um vídeo. Sempre tem um vídeo no começo de leitura da receita, então para você entender o panorama geral da receita. A gente fala de amostra, a gente fala de fios, a gente fala de agulhas, tudo pré-receita. Aí eu vou falando de cada etapa. Eu divido geralmente em 4 partes a receita, não importa do que é, eu divido mais ou menos em 4 partes. E aí cada parte eu vou mostrando. Então como que faz a montagem, o que está falando na receita a respeito da montagem, se você pode substituir ou não. E eu gravo vídeos, então eu mostro fazendo o passo a passo de cada uma dessas partes. E aí intercalado com esses vídeos de passo a passo, a gente tem os encontros. A gente se encontra pelo Google Meet, também mais ou menos uma vez a cada 2 semanas, que é para dar tempo de todo mundo acompanhar, assistir os vídeos, tirar dúvidas e tal. E a gente, na verdade, a gente se junta para tirar essas dúvidas ou simplesmente para papear. Então a gente faz 4 encontros ao todo ao longo do TJ para mostrar o seu progresso, para tirar dúvida, para trocar ideia, para papear. São encontros super gostosos. E aí esses encontros acontecem no Google Meet, depois eles ficam gravados e eu subo na plataforma. Então se você, eu não pude participar desse, não tem problema, depois você assiste ele, você pega todas as perguntas e bate-papo e tal. E além disso, eu crio grupos de WhatsApp específicos para cada TJ. Então, se você comprou o acesso, por exemplo, do Kimono Trinigan, você vai entrar num grupo de WhatsApp, se você quiser, obviamente, num grupo de WhatsApp específico para esse TJ, onde também lá todo mundo tira suas dúvidas, posta foto, pede sugestões de fios, troca figurinhas sobre agulha, fio e não sei o que, vai mostrando o progresso, tira dúvidas, faz perguntas, eu estou sempre por ali respondendo e tal. Então o TJ funciona dessa forma. Quando ele termina, ele continua à venda, porque ele vira uma espécie de curso. Então, por exemplo, no fim do ano passado a gente fez a regata Love Letter da Verônica Lindbergh, né, a Kutovakika. E esse TJ, ele não é mais um TJ no sentido de que quem começou fazendo junto já terminou. Mas ele está lá gravado, então tem todos os vídeos de passo a passo, tem todos os vídeos dos encontros e tem o grupo de WhatsApp ainda. A única coisa que você não tem mais é o encontro ao vivo, porque já acabou. Mas você tem os encontros gravados, você tem todos os vídeos de passo a passo, ele vira um curso. Então ele fica à venda ainda. Então se você quer participar, por exemplo, desse daqui, mas você acha que você não vai dar conta de fazer agora, você pode comprar o acesso agora e acompanhar, ou você pode comprar depois quando você quiser, se ele estiver no ar ainda, que provavelmente ele vai ficar por um tempo,
você pode assistir depois e fazer no seu tempo quando você quiser. E vai ter acesso aos grupos de WhatsApp, mesmo que o TJ já tenha acontecido, e vai poder tirar todas as suas dúvidas, né? Sem problemas. E aí, como eu falei numa das primeiras perguntas, o acesso não é vitalício, ele dura pelo menos um ano, mas possivelmente eu vou estendê-lo para 2 anos. E aí depois eu vejo como que a gente faz para renovar esse acesso, depois eu preciso pensar, porque é o que eu falei, tem que ser uma coisa economicamente viável para mim, porque eu continuo pagando espaço em plataforma, essas coisas, né? Então, se você quiser participar desse TJ, ele está aí já no ar, disponível para compra. É só entrar no meu site, marinacater.com.br, você vai ver lá as informações. E a gente já decidiu que em junho a gente vai fazer jacar. Então a gente está fazendo um monte de color work, né? A gente está fazendo mosaico agora e a gente vai fazer jacar em junho. A gente vai fazer uma blusa, uma camisetinha chamada Misurina, da Caitlin Hunter, que é a Boyland Knitworks. E é uma camisetinha que tem uma pala linda com umas flores, assim, em jacar. E essa pala tem também renda e também trança. Então, assim, é um aprendizado 3 em 1, que dá para fazer também versão manga longa se quiser, só estender a manga. Então, a gente vai fazer esse em junho. Esse não está à venda ainda, não está no ar, mas eu aviso porque a Caitlin Hunter, como eu postei no Instagram, ela tá com uma promoção de 50% de desconto em todas as receitas dela até amanhã, até domingo. Então, se você quiser já aproveitar, compra essa receita. Em junho a gente faz o TJ. E se quiser, obviamente, aproveita e compra um monte de outras receitas dela que são maravilhosas. Eu tenho várias, amo. Eu acho que ela explica muito bem. As receitas dela são muito bem feitas e eu acho que ela tem coisas lindas. Então, para mim, vale muito a pena. Mas aí você já fica, já anota na sua agenda que em junho a gente vai fazer a misurina, então a gente vai aprender jacar todo mundo junto, tá bom? Eu acho que o TJ, eu falo isso sempre, né? Eu acho que o TJ é uma coisa que eu vejo que é muito legal, porque as pessoas, tem muita gente que nunca teve coragem de se aventurar em determinadas técnicas, mas se sente confiante estando em grupo, sabe? Eu acho que tem essa coisa do conjunto. É como se eu sentisse que tá todo mundo dando a mão para você, sabe? Então eu já vi um monte de gente nesses meus TJs falando, nossa, eu nunca tinha feito isso, nossa, eu nunca tinha feito. E foi se aventurar porque é isso, porque sabe que pode tirar dúvida, pode perguntar, pode errar e vai ter uma assistência para conseguir acertar e tudo mais. Então eu acho que é muito legal. Se você nunca fez um TJ, eu aproveitaria porque eu acho que é muito bacana. Tá bom? Então acho que essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que você tenha um ótimo fim de semana. E a gente se vê de novo na semana que vem no próximo Tricô Diário, tá bom? Um beijo, até lá.